Olá, seres de luz, tudo bem? Tô aqui para mais um episódio do podcast do Zé, o Pod Zé. Espero que você esteja bem e eu vou dizer, hoje vai rolar um papo cabeça aqui, altíssimo nível, hein? Tô te avisando. Minha convidada, uma convidada especial, é uma jornalista. Ficou curioso? É uma jornalista, apresentadora. Tem um programa assim que a galera fala que não vai pra cama antes de ver ela. É meio Jô Soares, 11h30, entendeu? Leitura dinâmica. E a minha querida amiga e aluna, Gabi de França. Zé. Querida, que bom que você tá aqui. Tô muito feliz. Uma honra receber esse convite aqui, estar aqui batendo esse papo com você, tô ansiosa. Como é que é mudar de posição, né? Em vez de falar, de você. Ao invés de entrevistar, hoje eu vou ser entrevistada, né? Isso, Mas tem que me segurar, porque às vezes eu começo a falar, eu começo a querer entrevistar a pessoa. Eu falo, opa, peraí, Gabriela, volta pro seu lugar. Volta pro corpo. Que é difícil a gente falar da gente, né? Então eu também experimento como é estar do outro lado, né? Legal. Bom, já que é difícil a gente falar da gente, vamos começar com aquela perguntinha assim. Quem é a Gabriela de França? Gabriela de França. Bom, acho que a Gabi, né? Que é pra minha família, a Gabi é uma menina moleca. Mas também sempre muito responsável e que batalha diariamente para conquistar as suas coisas, enfim, muito família. Eu faço questão sempre de estar perto da minha família, para mim é minha base, é minha fonte de amor e de energia. E a Gabriela de França, né, que é a profissional, a jornalista, uma pessoa que gosta muito do que faz e que está sempre buscando evoluir, né, Zé? Eu estava falando um pouquinho com você antes, né? Eu acho que eu quero aproveitar o máximo da minha experiência aqui e evoluir e aprender. Eu tenho sede pela vida e, assim, eu acho a vida incrível, maravilhosa e eu quero aproveitar ao máximo. Acho que é isso. E quando você se vê dentro do espelho, como você se define como forças? Me fala de 3 forças que você identifica em você. Ai, 3 forças. Eu acho que eu tenho uma fé muito grande. Eu acho que eu coloco sempre as coisas na mão de Deus. Então, às vezes, quando as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria, eu tento entender e falar, tá bom, Deus, você tá aqui, é o melhor pra mim, eu confio, eu vou entregar e aceitar, né? Porque eu sei, ele sempre preparou o melhor. E depois que passa, né, aquela situação ruim ou que não deu certo, aí você olha pra trás e você percebe como aquilo foi importante pra você conseguir outra coisa, né? Então, eu acho que a primeira força vem de Deus, é a fé. A minha família, né, que eu sei que independente de onde eu estiver e do que acontecer, eu tenho essa estrutura, né? E quando você fala da sua família, você está falando de quais pessoas? Minha mãe, minha irmã e meu pai. Você tem uma irmã? Uma irmã. Mais nova ou mais velha? Mais nova. Mais nova. E com qual diferença? A gente tem 3 anos de diferença. Idêntico. E é muito gostoso, né? Porque você saber que tem uma pessoa ali pro resto da vida que eu posso confiar, de olhos fechados e que eu sei que elas fazem tudo por mim. A briga entre eu, minha mãe e minha irmã, porque uma quer fazer tudo pela outra, quer sanar a dor, quer dar amor, quer ajudar, quer o melhor. Então, assim, a gente é muito unida e acho que isso é uma bênção, é uma sorte, enfim. Então, assim, é tudo por elas e para elas. Deus, família, mais uma força. E acho que eu mesma, assim, né? Eu acho que eu tenho que acreditar em mim. Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou. E eu sei que Deus tem orgulho de quem eu sou, minha família tem muito orgulho de quem eu sou. Então, eu tenho uma consciência muito tranquila e eu sei que tudo que eu semeio e que eu planto, que são boas sementes, eu vou colher. Então, acreditar em mim, né? Eu acho que tem que ter... Isso me dá força. Não, Gabriela, você planta coisas boas, você tem feito uma história íntegra, honesta, de muito afeto.
Então não tem como não colher coisas boas, né? E quando você olha para o mesmo espelho, em 3 pontos de melhoria, 3 pontos que você pode ser melhor do que você já é. Ai, meu Que Deus. você acredita que você pode ser melhor ainda? Ah, tem muita coisa que eu preciso. Eu tenho uma dificuldade que eu tenho trabalhado e tenho melhorado quando eu olho para trás, de me expressar mais, falar. Eu tinha uma ideia de que tem que agradar tem que agradar as pessoas. E aí eu era muito, não sabia me posicionar, não sabia falar não e não sabia, não queria ofender ou magoar outra pessoa. Então se eu falar não vai te magoar, eu não falava. E nisso eu estava ferindo a principal pessoa da minha vida, que sou eu, né? Sofrendo. E virei, era uma jeca. Uma pessoa, né, que, tipo, não se posicionava. Então, todo mundo olhava, ai, como a Gabi é boazinha, como a Gabi é legal, né? E boazinha, legal, fala assim pra todo mundo, só que eu tava me desrespeitando. E com o tempo eu aprendi isso, e é um exercício diário pra mim, assim, aprender a falar não, aprender a me posicionar, aprender a falar pro outro que não, eu não gostei, não, eu não quero, e sem precisar ser agressivo. Acho que é aí que está o lance, né? É você aprender a se posicionar com doçura, com gentileza. Então, isso é um exercício diário que eu faço, que eu busco, né? Então, assim, eu tô fazendo uma coisa que não tá me agradando, poxa, Gabriela, fala, sabe? Porque aquilo vai te causando uma angústia dentro e te adoece, né? Ou passa um tempo, você surta de uma forma agressiva, que não é bacana. Então, aprender a me posicionar, a falar não. E eu tenho, né, talvez um defeito que eu tento melhorar, que é perdoar. Eu tenho dificuldade de perdoar quando alguém erra comigo, sabe? Melhorei muito. Mas E assim, eu não dava nem a chance de falar pra pessoa que ela errou comigo. Eu me afastava e ficava com aquilo, né? E que não é nem um pouco saudável, né? Eu erro, as pessoas erram. Mas acho que de tanto que eu me cobrava ser essa pessoa perfeita pro outro, exigia que o outro também não pisasse na bola comigo. E aí, quando pisava na bola, às vezes sem saber, porque eu também não me expressava, eu não perdoava, né? Então, acho que... Sai pra lá. Não pisa no... Gente, eu melhorei. Eu tô conseguindo ser mais relevante, entender, enfim, que não tem erros, né? A gente tem que treinar esse olhar. Então, acho que é isso. Você só falou 2 pontos de melhoria. Eu preciso parar de procrastinar as coisas, sabe? Eu tenho muitas ideias e muitas vontades. E aí eu fico, depois eu falo, depois eu faço. Ou esperando o momento perfeito para executar. E não existe momento perfeito. O melhor momento perfeito é esse instante. É agora que eu tô aqui, sentada, conversando com você. É o presente, né? É o melhor instante. Já que você falou de perdão, deixa eu compartilhar algumas coisas com você e com essa galera que está assistindo a gente aqui. Eu amo falar de perdão, porque a evolução do ser humano é desenvolver o perdão. Sim. Então vamos lá. Todo mundo acerta e erra. Então nós falamos que o ser humano é dual, perfeitamente imperfeito. Quando uma pessoa falha, pasme, ela é normal. Por que ela é normal? Porque na nossa evolução a gente acerta e erra. Desde que a gente tem um corpo e uma alma, ou uma psique, uma mente e um corpo, são 2 coisas. Então, enquanto eu tiver vida nessa terra, eu vou acertar e errar. As pessoas perfeitas já estão com Deus, morreram todas. Porque é impossível nesta terra ter alguém perfeito. Sim. É impossível. Essas faleceram, morreram. Então, se é normal errar, e se a gente aceita isso, ao errar dá para dar uma respirada maior. Você é normal. Agora, deixa eu ver o tanto que isso está me incomodando. Mas nós somos normais quando nós falhamos. Sim. E a evolução nessa vida é transcender a nossa sombra com a nossa luz. Os nossos acertos, ganhar da luz. Quando eu não perdoo, adoro falar isso, o cérebro não sabe a diferença do que é real e imaginário.
Toda reação química do cérebro é o pensamento, não é a realidade. Então, nós temos um sistema químico, energético, que honra o nosso pensamento. Então, se eu penso que eu estou mal, eu estou mal. Se eu penso que eu estou bem, eu estou bem. Se eu penso que eu sou uma pereba, eu sou uma pereba. E se eu acredito que eu tenho dificuldade de perdoar, é verdade, eu tenho dificuldade de perdoar. Porque a nossa mente é a nossa percepção, jamais a realidade. Só que é o seguinte, quando alguém nos magoa, sei lá, 5 anos atrás, dói, 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 dói. Se eu não perdoar, toda vez que eu lembrar daquilo, o que acontece comigo? Dói. Dói, 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 dói. E pra que ficar com essa dor? E aí, a pessoa que te feriu 5 anos atrás, continua ferindo todos os dias. Como é que chama isso? A falta de mágoa, perdão. né? Mágoa. Mágoa. Agora eu vou falar uma coisa bem fofa. Que adoece, né? Que adoece, que estraga. A coisa mais fofa. Te deixa amarga. Falta de perdão é a atitude mais burra da face da terra. Mas é aquela história, né? É muito a gente louco, sabe das sabe, coisas, e continua mas é sofrendo. difícil a gente praticar. Mas, assim, é uma coisa que eu já evoluí muito, viu? Você está indo muito bem. Tô muito bem, assim, eu evoluí muito mesmo. E toda vez que eu me pego nessa situação, eu falo, não, calma lá. Eu erro, eu tenho que perdoar. As pessoas erram. E entender também que tem uma coisa que, quando você perdoa, não significa que você vai aceitar... Que aquilo que está errado ficou anulou certo. tudo. Não Exato. E aí é que é a virada de chave. Porque às vezes você, né, olha, eu perdoo, aconteceu, mas eu não quero mais conviver com isso, ou conviver com essa pessoa, mas você tira aquele peso, essa dor de você, né? Isso. Eu acho que aí é que é o lance, né? Gabi, perdoar nada mais é do que separar o fato da dor. Porque aquilo que aconteceu sempre vai acontecer. É impossível a gente dizer não aconteceu. Não dá pra mudar. Só que a né? dor, eu tiro a dor de lá e olho pro fato. Aquilo aconteceu e eu aprendi algumas coisas. E quando eu perdoo, eu só separo isso. Mas a pessoa que me fez mal, ela tem uma causa e um efeito no universo. Sim. Quando eu perdoo ela, a causa e o efeito continua. Nós não somos deuses para amenizar a causa e o efeito. Isso é utopia. Aliás, eu tenho um nome fofo para isso, chama Síndrome de Deus. A gente acha que é Deus, mas não é, nós somos filhos. Eu não vou perdoar aquele maledito, porque aquilo é um absurdo. Vai continuar sendo um absurdo, pode perdoar. Mas nós, por alguma razão, acreditamos. Se eu perdoar, a pessoa não vai pagar nada. Se eu perdoar, eu vou aceitar aquilo que está errado, ficar certo. Se eu perdoar, está tudo bem. Não está tudo bem. O que nós plantamos de causa e efeito no universo vai ter a reação sempre. Posso perdoar à vontade, que isso aqui, a pessoa vai ter que ser uma pessoa do bem, vai ter que fazer coisas boas, porque senão ela está ferrada. Sim. Porque se eu planto banana, eu colho banana, mas se eu planto ódio, eu vou colher ódio. Se eu planto briga, eu vou colher doença. É isso que eu vou colher. Então, olha que legal, falando um pouquinho mais de perdão, né? A gente pode perdoar, desencanar, porque só Deus e o universo têm essa causa e efeito. Perfeito. E E o perdão é muito mais para você do que para o outro, né? Porque é isso, você fica carregando aquele peso, aquela dor, aquela angústia, relembrando aquela história e sofrendo. Não sei. E às vezes o outro já superou e tá ali, nem lembra. Então é muito mais para... Né? E aí você fala, não vou dar o perdão para ele, né? Mas não é para o outro, o perdão é para você, né? Para você seguir leve, enfim, esquecer isso, né? Separar isso, né? A dor, como você disse. Mas falar é fácil, né, gente? Ó, colocar as coisas em prática é difícil. E outra coisa interessante, quando a gente fala, a tomada de consciência não é perdão. A tomada de consciência, tem gente que sabe tudo sobre ela, mas continua com os mesmos problemas. Sim. Porque toda mudança é um processo físico, químico dentro, no cérebro. né? É uma coisa interna, forte. É física, é visceral. Enquanto eu não sentir o perdão, eu não vou conseguir perdoar. É muito doido. Você pode até falar para você, não te perdoo, falar para o mundo, falar que tá tudo certo, e dentro de você o negócio ainda tá ali, né? E aí que é o difícil mesmo. É aqui dentro, né? É lidar com com a emoção, né? Com essa energia, com essa coisa química mesmo.
É difícil, Zé. Você está indo muito bem. Gabi, Tô tentando. vamos falar do teu eu jornalista lá. Como é que é a tua história profissional? Você lembra alguma coisa de infância que te remetia para o jornalista? Conta um pouquinho pra gente, assim, a Gabi, criança, adolescente, jovem, hoje. Olha, a Gabi criança já brincava de fazer televisão, Zé. Eu falo que se hoje, se eu fosse criança hoje, eu ia estar bombando no YouTube, nas redes sociais do mundo inteiro. Porque naquela época não tinha nada. O meu pai, ele sempre gostou muito de tecnologia, assim. Então, ele sempre... E de fotografia. Então, Olha. em casa tinham boas máquinas. Ele investia um dinheiro nisso. E tinha uma câmera de fita cassete mesmo, que ele gostava de filmar, enfim. E eu usava essa câmera para brincar de fazer televisão. Eu colocava todo mundo, eu colocava a produtora, eu fazia o comercial do programa. E eu fazia tudo na câmera, fazia o trabalho de edição, que eu nem tinha ideia que era edição. Mas eu apertava play, volta, pause, e editava na própria fita cassete. Então eu já brincava de fazer televisão. E eu não conseguia, desde criança, eu não me imaginava fazendo outra coisa que não fosse no ambiente televisivo. Era doido, porque era uma certeza, assim. E eu lembro que eu falava, poxa, se eu não conseguir, o que vai ser da minha vida? Porque é o que eu quero fazer, é o que eu gosto, é o que me dá prazer, Com assim. quantos anos você brincava já? Nossa, eu lembro que eu tinha, sei lá, 8 anos, eu já brincava. Eu fazia programas, eu colocava as bonecas de plateia e brincava sozinha. Eu chamava a minha tia, a madrinha, a minha mãe, colocava sentada, fazia o programa. Vamos pro intervalo, não sei o quê, e fazia tudo do programa. Então, eu sempre brinquei de televisão. E o que você assistia? Você modelava quem? Você lembra? Ai, gente, Xuxa, né, quando eu era criança, né? Mas aí eu fui crescendo, eu lembro de adolescente, eu gostava de ver telejornais, né? Já tinha... Eu sempre fui muito observadora, eu gostava de observar. E eu falava, por que os apresentadores, eles são tão enrijecidos e tão no jornalismo, né? Aquela coisa dura, aquela coisa monótona, a voz impostada, e não mexia, a mão, não sei o quê. Eu falava, por que não pode ser... Por que eu não posso entrar na casa da pessoa e falar... E conversar com ela de um jeito solto, de um jeito... Mesmo sendo uma notícia... Mais leve. Pesada, mas... tá ali junto, sentindo aquela notícia, mas contando. Olha, aconteceu isso, mas olha, também tem isso, né? E eu já observava isso. E aí eu lembro que entrava a Rosana Jatobá na previsão do tempo do Jornal Nacional. Eu a conheço, eu era fã, apaixonada, achava ela maravilhosa, porque ela trazia essa leveza, ela trazia esse charme, ela trazia essa coisa do, né? E aí eu lembro que eu escutava a trilha sonora da previsão do tempo, eu já corria para a sala para ver a previsão. Eu achava o máximo, eu já gostava muito de meteorologia, de ficar olhando o mapa da geografia. Eu sempre achei mágico essa coisa da atmosfera, de como as nuvens se movimentam, de como acontece, sabe essa coisa que a meteorologia, ela está muito ligada com a natureza e está muito ligada com o universo, e eu acho isso lindo. Essa coisa de perceber como a natureza... A gente acha que a gente está mandando em tudo aqui, que a gente está fazendo, não sei o quê. Mas não, é a natureza que determina tudo, que influencia. E quanto mais a gente estiver conectado com essa força da natureza, do universo, mais a gente vai viver melhor e o nosso corpo vai funcionar melhor, sabe? Dei uma volta agora, né? Mas aí eu gostava muito. E aí, quando chegou para decidir... Eu gostava muito de escrever, escrevia muito, desde criança, assim. Eu gostava de escrever todos os eventos que tinha. Eu sou do interior, né? De Barretos e São José do Rio Preto. Eu nasci em São José do Rio Preto. Ah, não sabia? Eu nasci em Rio Preto. Mas você é meu conterrâneo. Você nasceu lá também? Eu nasci aqui, aí fui para Barretos, mas eu cresci em Rio Preto, então eu falo que eu sou riopretense. Que legal. E aí, todos os eventos que tinham na escola, nos colégios... que eu estudei, eram eu que apresentava. Então, eu escrevia, ia lá e apresentava. Então, eu estava sempre muito ligada com essa coisa da oratória, da comunicação, de escrever. Aí, minha família achava que tinha festa, eu escrevia. Era seu aniversário, eu fazia um poema. Aí, vocês falavam, a Gabriela vai ser escritora, vai ser poeta. Era isso.
E eu sempre fui muito ligada no teatro, eu estudei teatro a vida inteira. Uau! É uma paixão, assim, eu acho que o teatro tem muito a ver com psicologia, e aí para você entender o ser humano, entender o que leva cada um a agir de tal forma. Então, para mim, o teatro foi a minha terapia, E eu gostava muito também de ler sobre psicologia, eu lia muito livro de psicologia. Então, eu quase fui para essa área de psicologia, quase fui para isso, mas aí eu acabei, na hora de decidir prestar vestibular, eu prestei psicologia, artes cênicas e jornalismo. E aí a vida meio que foi me levando, assim, sabe? Para o jornalismo. Para o jornalismo, lógico, eu sempre me preparei para isso, né? Eu sempre corri atrás, não foi só sorte ou só o universo, eu fiquei sentada e o universo foi me levando. Porque tem gente que acha que é assim, né? E não faço as orações, penso aqui, vai acontecer. E não é. Batalhei muito, aí vim de São Paulo para cá. Quando eu vim para São Paulo, eu vim fazendo parte de um grupo de teatro do Mambembe. Então, eu achava até que eu ia fazer a faculdade de jornalismo, porque eu achava, né, tem que ter a formação superior e tudo mais, mas eu achava que eu ia para o teatro, eu não achava que eu ia seguir no jornalismo. E aí chegou um momento que eu falei, eu preciso arrumar um estágio, meu pai está investindo em mim, eu estou aqui em São Paulo, longe da minha família, eu preciso pelo menos tentar essa... Retorno. Né? Dá um retorno para eles verem que eu estou também me dedicando. Porque o teatro era... Minha mãe ficava desesperada. O que você está fazendo essa hora? Eu andava à noite com uma linha de figurino, me apresentava no Bibi Ferreira, no TBC. Mas assim, o dinheiro que a gente conseguia com a venda de ingressos tinha que pagar o aluguel do teatro, espaço, o cara do som, o iluminador, e, juro, sobrava R$10, era um negócio assim. E aí eu não pegava metrô, porque eu falava, vou gastar dinheiro com o metrô, vou andando. Aí andando lá naquela Avenida São João, no centro de São Paulo, minha mãe ficava louca. Meu Deus, é a filha que você está fazendo? E aí a vida foi me levando. Entrei na Rede TV como estagiária, e aí fui em busca da chance, né? De um teste, de ter uma oportunidade. Eu entrei como estagiária em 2007, julho de 2007, na Rede TV. Olha aí, 16 anos. 16 anos. Exatamente 16 anos. Fiz de tudo em televisão, Zé, fiz tudo. Eu comecei na Rádio Escuta, fiz chefia de reportagem, e eu assumi muitas funções, eu cheguei a ser chefe de rede. Eu cresci, eu era muito, né, essa coisa de absorver, de aprender, e me oferecia para fazer tudo, e não tinha essa coisa de horário, são 7 horas porque você tem de trabalho, eu ficava 10, 12 horas, não dormia, porque tinha faculdade, a faculdade era em São Bernardo, a Rede TV era em Alphaville, eu morava na Paulista, tinha essa coisa da locomoção, de transporte público, então assim... Uau. Mas eu sabia que eu tinha que me dedicar e mostrar que eu estava interessada, sabe? E aí eu fiz de tudo numa redação. Só que eu cresci muito nos bastidores. E aí cheguei a assumir a chefia de rede, que é uma área dentro da redação do jornalismo que cuida das praças e das afiliadas. Então eu administrava as reportagens feitas fora de São Paulo. Então Rio de Janeiro, Brasília, eu administrava essas equipes. Só que aí eu queria a chance de ser apresentadora, de ser repórter. A personagem âncora, né? E aí não me davam a chance, né? Uma porque não queriam me perder, desempenhava Fazia bem meu feito, trabalho. né? E outra porque era complicado, é difícil, né? Entrar em televisão é difícil, são poucas vagas. Mas o que você fez? Aí é que veio, Continuou. que eu falo, fiquei insistindo, aí que eu falo que Deus agiu na minha vida, assim. Eu nunca fiz teste piloto para conseguir uma vaga. Sempre aconteceu alguma coisa. Vai aí. Não tem ninguém, meu Deus, o que a gente faz? Chama a Gabriela. Foi eu ela. estava preparada, fui lá e fiz lindo. Com toda a segurança. Matei a pau, que tal? Aí ficava todo mundo, nossa, mas ela manda bem e não sei o quê. Não, mas ela tá ali, né? Deixa ela ali porque a gente precisa muito dela ali. Ela é boa ali nos bastidores. Comecei a fazer as duas coisas. Mais uma vez, trabalhando o dia inteiro, né? Não tinha essa coisa de, não deu meu horário e vou pra casa. Imagina, não tinha. E aí foi indo. Então, precisa de repórter pra tal coisa. Eu vou. Gabriela, precisa de um negócio, mas olha, é complicado. Vou. Me joguei.
E fui batalhando para isso. E aí aconteceu o quê? Que eu acabei virando uma peça coringa dentro das redações, né? Então, precisava de alguém para fazer esporte? A Gabriela. Eu não me especializei numa determinada área. Precisa de alguém para fazer a cobertura de eleições? A Gabriela, põe a Gabriela. Então, eu acabei virando também uma peça versátil e não me apropriei de uma coisa minha, né? E aí também foi outra coisa. Falei, poxa, eu queria ter uma coisa para falar, é meu, né? Esse jornal é meu, eu sou isso. Aí veio a previsão do tempo, né, que era uma coisa que eu sempre sonhei fazer e que eu tenho maior carinho. E eu fazia... Quando o pessoal falava assim, a Gabriela na previsão do tempo vai dar trabalho, porque eu inventava uns mapas, inventava uns negócios, eu queria fazer todo dia diferente. Então eu colocava muita energia, muito carinho, mas também dava trabalho porque televisão é equipe, né? Sim. Ninguém faz nada sozinho em televisão. A gente está aqui, você precisa, né, um monte de gente para a gente poder estar aqui e veicular, enfim. E então acabava dando muito trabalho, o pessoal falava, a Gabriela vai dar trabalho, não sei o quê. Mas a previsão do tempo foi um sonho realizado e que eu tenho muito carinho, assim. Quando que você foi para a previsão? Então, a previsão do tempo, a primeira vez que eu fiz a previsão, eu pedia teste, deixa eu fazer, nunca deixavam. Aí uma vez eu saí de férias, tava em Maceió, e aí tava com a minha amiga, tava nublado, a gente ficou na praia tomando sol. Ficamos lá na praia, sem protetor, porque tava nublado, com óculos desse tamanho. Aí fiquei com dois sinais. Duas bolas assim no olho. Meu Deus, não sei o que, né? E agora? Nisso, estou entrando no avião, me ligam. Gabriela, é o seguinte, a apresentadora da Previsão do Tempo está saindo de férias e a gente não conseguiu ninguém, não tem pessoa para colocar no lugar. Você quer vir fazer um teste hoje? E eu dentro do avião. E com o negócio... E com duas bolas. Assim, maquiagem. Aí eu falei assim, claro que eu vou, mas que horas? Eu fiquei desesperada. Eu falei, não acredito que o dia que eles vão me dar a chance de fazer um teste, eu tô, tipo, em Maceió, né? Não peguei nem sol. Aí eu falei, saí do aeroporto, Zé, fui correndo pra Rede TV. Cheguei lá, falei pro maquiador, pelo amor de Deus, é a chance da minha vida, dá um jeito de tirar massa plástica. de tirar essas duas bolas. Né? Eu falei, tudo errado no dia que eu vou ter a chance. E aí fiz o teste, não sei o quê, e o teste foi pro ar. Tipo, aí eu comecei a fazer a previsão do tempo. E aí eu, né, cobri as férias e comecei toda vez que precisava, que ela faltava, ou saía de férias, era eu que fazia. E foi assim que eu comecei na previsão do tempo. Mas eu precisei ir para apresentar o jornal a primeira vez. Eu estava lá para fazer a previsão do tempo. A filha da apresentadora engoliu uma tampinha de garrafa. Meu Deus. E eu sempre pedi, me dá uma chance de fazer o jornal, de eu apresentar o jornal, não sei o quê. Não, imagina, você faz a previsão do tempo. Calma, não é assim, não sei o quê. Aí ela saiu desesperada, né, para socorrer a filha no hospital. Tipo, tchau, obrigado. Tinha o jornal lá, não tinha ninguém para apresentar. Faltava 1 hora pro jornal. Gabriela, vai. Eu sentei lá e fiz o jornal. Plena e diva. Aí passei a fazer o jornal de plantonista. Nossa, então, que sempre foram nessas situações. Leitura dinâmica também. Gabriela, a gente está com um problema, precisa apresentar a leitura dinâmica hoje. Você acha que você dá conta? Claro, dou. Tipo, podia estar com medo, com frio na barriga. Tipo assim, vem em mim. Meu Deus, e agora? Mas falava sempre sim, estou preparada, me coloca que eu vou dar conta. e graças a Deus sempre foi assim que eu comecei, né? E sempre deu tudo certo, enfim. Desses programas todos, o que mais você se conectou? É o que eu te falei, eu tenho muito carinho pela previsão do tempo. E as pessoas ainda falam assim, nossa, mas a previsão do tempo, você tem que apresentar, né? Você tem que querer ser a âncora do principal jornal da casa. Mas eu tinha muito carinho pela previsão por ser essa coisa mais leve, ter essa coisa com a natureza e tudo mais. E a magia de acertar o mapa. Aquela coisa, né? Todo mundo tem essa curiosidade. E eu brinco que fazer a previsão do tempo eu me sinto um pouco Deus, sabe, brincando com o que você falou? Não, mas um pouco dessa coisa de prever o futuro. Olha, amanhã vai ser assim. Eu acho lindo isso. Eu sou Gabriela, vou fazer uma festa, vou um churrasco, eu queria saber como é que vai estar. Olha, vai ter sol, a temperatura vai estar nisso. Né? Então, essa coisa futuro, sabe, de futurologia, né? De prever o futuro. Eu acho bonito.
Mas, eu adoro me comunicar, Zé. Eu adoro sentar lá, estar na frente da câmera, conversar com a pessoa lá do outro lado, sabe? Que lindo. E eu sempre coloco muito, muito carinho, sempre penso na pessoa que está recebendo essa notícia. Eu estou olhando para a câmera, mas eu estou olhando para o olho dessa pessoa, estou entrando na casa dela, estou falando com ela. Então, mesmo quando é uma notícia pesada, eu quero levar alguma energia, alguma coisa boa. E eu acho que eu consigo, porque eu tenho muito retorno nas redes sociais, das pessoas falando assim, olha, eu vejo o jornal com você e você consegue passar as notícias e, ao mesmo tempo, me trazer uma sensação boa, sabe? Então, eu acho que eu tenho conseguido desempenhar isso, que é o meu objetivo. Agora vamos falar um pouco mais da outra Gabriela, você mesma. Eu mesma. Não a profissional, sabe? Essa filhona aí maravilhosa, essa mulher power, né? Que ainda está solteirérrima. Tô solteira. Zé Cupido agora. Zé Cupido. Vai rolar aqui, vai rolar aqui. Zé vai lançar aqui um novo programa, né? Zé? É o Coaching Love. Coaching Love. Pode até soltar a trilha sonora. Isso, pode soltar a trilha aí do Que é o romance. Paixão, agora. romance no ar. Tô solteira, Zé, tô solteira. Gabi, vamos falar um pouquinho de você, assim, na mesma ideia de infância, adolescência, juventude, hoje. São muitas Gabrielas e eu acho que eu tô indo bem, como você diz, né? Você está indo muito bem. Estou indo muito bem, porque eu sinto que eu tô evoluindo e tô aprendendo e tudo mais. Eu fui uma adolescente muito jeca e pacata e velha. Eu era mais idosa. Me explica isso aí, de jeca, pacata e idosa, deixa eu entender. Em termos de relacionamento, em termos de... nessa área, eu sempre fui muito moleca, assim, sabe? E sou até hoje, meu pai brinca, meu pai é muito fofo, ele fala assim, que as pessoas falam, nossa, a Gabi que a gente conhece é totalmente diferente da Gabi que apresenta o jornal, porque a Gabi é, né, séria. Centradona. Tô ali séria, não sei o que, e eu com as minhas amigas e no íntimo sou espalhafatosa, palhaça, falo alto, tô sempre, né, sou uma criançona. E aí meu pai fala, sorte de quem consegue presenciar essas duas Gabrielas, minha filha. É muito fofo. Ele fala, Gabi, que sorte a nossa de ter a Gabi moleca, descontraída, alegre e conhecer também a Gabriela séria, porque eu sou meio brava também na família, viu? Eu sou a... Dual. Eu coloco todo mundo lá no eixo, Dual. dou umas broncas na minha mãe, dou as broncas na minha mãe, puxo a orelha do meu pai. Sou meio também, sou meio que mãe deles. Mas para relacionamento eu fui uma adolescente, eu gostava de músicas de gente velha, então eu era uma criança meio... Uma criança velha nesse sentido, sabe? Emocionalmente. Sim. E aí, eu fui casada há 12 anos, né? 11 anos. Foi meu primeiro namorado, meu primeiro relacionamento, enfim. Com quantos anos? Primeiro namorado, relacionamento, casou, você tinha quantos anos? Eu tinha de 21 para 22. O casamento? É que a gente começou, né? Que eu conto tudo. Não sei que momento que a gente foi indo. Quando a Bia tava ali... Eu não casei no papel. Já estava morando debaixo do mesmo teto. Isso, a gente juntou, né? Não foi casado. E que hoje eu também tô... E isso, eu tô evoluindo essa questão de relacionamento. Eu percebo que eu tenho evoluindo de uns anos para cá e me descobrindo, entendendo, assim, o que eu quero para minha vida, qual é o parceiro que eu quero, entendendo... Porque eu falava, quando eu ia fazer festa de 15 anos, eu falei, mãe, eu quero um aniversário de 15 anos porque eu não vou casar. E eu falava isso quando adolescente. Eu falava, eu não vou casar, eu não vou ter filhos. Tem ideia por que você falava isso? Descobri no seu curso, né, que eu fiz, descobri muitas coisas e hoje eu entendo que hoje eu consigo entender a cabeça dessa Gabriela criança, adolescente. Por que ela pensava dessa forma, por que ela agia dessa forma, né? Que tem a ver muito com as raízes, né? Tem uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. E desde que eu fiz seu curso, eu consegui falar mais sobre isso sem ser um incômodo, sem ser uma coisa estranha. O meu pai biológico, ele faleceu. Então, eu não sei nada dele.
E é uma coisa que eu fico procrastinando, que eu preciso resolver com a minha mãe. Que foi até no coach, falei, Gabriela, você tem que resolver e eu preciso resolver isso com ela. Fico esperando o momento ideal e esse momento ideal não vai ter. O momento ideal. Agora minha mãe vai ouvir, vai saber que a gente tem que bater um papo. Porque eu sei que isso são coisas até para ajudá-la, são coisas que ela carrega dentro dela, provavelmente. Sim. Então, acho que muito disso tem a ver com essas raízes que você fala muito no curso, que, gente, é incrível. Né? A gente tem que entender e se conhecer para poder melhorar em todas as áreas e aspectos da sua vida, né? Tirar esses nós. Tem coisa que a gente nem imagina, que aconteceu né, quando está na barriga da mãe, que aquilo teve algum impacto, né? Sim. E aí é que vem como é importante a educação e como, ao mesmo tempo, não jogando a responsabilidade para os pais, mas a gente não sabe como cada criança vai receber aquilo que você está dando, Sim. né? E aí que é o mistério da vida, né? Porque é muito difícil, só que também não adianta falar, é difícil, então é melhor eu não arriscar, não vou... ou então vou comprar uma cartilha para ver como eu vou educar meu filho para ele não ter traumas. Não tem uma receita, né? Não existe. Me corrige, não existe, mas não existe. tem uma receita. Não adianta você se apegar a estudos indicam que você não pode falar não para a criança, que ela vai ficar traumatizada e depois... Não, cada criança vai ser uma, porque cada pessoa é uma. E se eu não falar não, ela não vai ter limite. Ela não vai ter limite. E se eu falar não, ela vai ser traumatizada. Exato. Ser Cada ou um não fala. ser. E aí você fica naquela coisa, né? E aí eu entendi muito dessa minha postura. Hoje eu já vejo tudo isso completamente diferente. Hoje eu vejo a importância de você ter um casamento, do ritual, de ser independente da religião, mas de perante a Deus, duas aquele pessoas, momento, aquele né? momento, da importância espiritual e até para o relacionamento desse momento, né? Sim. Hoje eu estou revendo muita coisa. Hoje eu vejo que que ter filhos é uma experiência única e que se é possível ter essa experiência, e eu, como tenho sede pela vida, eu quero aprender muito, eu gostaria de ter essa experiência para evoluir, porque eu vejo, minha irmã tô com uma sobrinha de 2 anos. Ai, que Ai, a paixão da minha vida, meu Deus do céu. Assim, é a tia babona, né? Dou a Total. vida por ela. É a filha da minha irmã, que é a pessoa, o maior presente que Deus me enviou para a Terra foi a minha irmã. É o meu maior presente. Então, assim, Como tua irmã chama? Nathalie. Nathalie. Nossa, ela é minha... forte, linda. Minha melhor amiga, assim, faço tudo por ela. E aí ela me deu uma sobrinha, eu falo, não tem como não ser apaixonada. E eu vejo tanto que a minha irmã, nesses 2 anos, no momento que ela virou mãe, como ela se transformou, Zé, como é incrível essa experiência, sabe? Então, eu acho que também respeito quem decide não ter filhos, enfim, quem não quer ter, mas eu acho que, né, é bacana viver isso. Eu acho que é um upgrade, né? Deve ser difícil, transformador, é dolorido, mas como tudo na vida, né? Eu tive um relacionamento muito conturbado, muito difícil, de muita dor, e que também me trouxe muitos traumas e que eu tô tentando trabalhar e melhorar isso também. Mas e como foi necessário eu viver isso? Muito bem. E foi isso que virou, porque assim, podia me vitimizar, né? Eu fiquei 11 anos ali vivendo para uma pessoa e dedicando a minha energia. E ele era um ser maravilhoso, tá? Era uma pessoa, eu não tinha ficado tanto tempo com ele. Só que ele era alcoólatra. E para eu entender que isso era uma doença e que não tinha a ver comigo, é difícil. E é difícil até hoje. Porque às vezes você lembra de situações e você fala, meu Deus, mas eu não era suficiente, né? Eu não era o bastante para preferir a mim, preferir meu amor do que a bebida. É muito difícil, é muito você separar, como você disse, né, a dor da realidade, enfim. Também é um exercício diário, mas eu vi que foi essa dor, foi tudo que eu passei com ele que me fez ser a pessoa que eu sou hoje e entender tudo isso e como eu evoluí, como eu dei um passo gigantesco, sabe? Então, e como esse relacionamento também foi reflexo das minhas raízes, de histórias do passado, dessa coisa de honrar pai e mãe, de entender a sua história, de saber de onde você veio, como tudo isso é muito importante.
Então, isso teve impacto nas Gabrielas, né? Foi uma Gabriela na infância, eu fui uma Gabriela muito adulta para minha idade. Embora fosse brincalhona, mas eu era muito responsável. E minha família colocava mais isso em mim, porque minha mãe, eu era a melhor amiga dela, eu sou o porto seguro da minha mãe. A minha mãe não teve acesso à educação, por exemplo, então ela se sentia segura comigo, era eu que resolvia, eu que assinava o cheque da minha mãe, então tudo que ela ia fazer de adulto, era eu que estava ali do lado dela. E não tenho essa né, podia culpar minha mãe, por culpa da minha mãe, e não, assim, eu sou o porto seguro dela, né? Que bom que ela teve uma filha que estava ali do lado dela. Então, e aí na adolescência foi isso, né? Tipo, muito adulta para minha idade. E aí logo, quando vim para São Paulo, me envolvi com meu ex-marido. E quando eu decidi que eu queria mudar, sair daquele ciclo, ele faleceu. Então, foi uma outra dor, um outro aprendizado, tudo mais. E ele faleceu depois de separar? Então, foi meio que tudo juntos, porque foi assim, quando eu me decidi, quando eu percebi que eu não tinha como, que eu não ia mudar ele, que eu não ia mudá-lo, que eu já tinha tentado de tudo e que eu precisava tomar as rédeas da minha vida, e mesmo amando demais, eu amei demais ele era um cara incrível. 11 anos é amor. Muito, fui apaixonada por ele, assim, ele era um cara incrível e eu percebi que o amor só não bastava e que eu precisava, e eu lembro que foi uma coisa que falou assim, para ter resultados diferentes, faça diferente. E eu falei, o que eu tô fazendo que não tô saindo do lugar, né? Que eu já tentei de tudo. Tentei ajudá-lo de todos os jeitos, ameacei terminar, tinha feito de tudo. Aí eu falei, a única coisa que eu não fiz foi terminar de fato. E aí eu peguei e pensei, será que Deus, o universo, está querendo que eu tenha essa postura? Porque falta essa postura em mim, como eu disse, em várias situações, em várias outras, né, de se impor, de falar, não quero isso. O confronto você corre inconscientemente. Isso. E aí eu falei, não, eu preciso, até para salvar a vida dele, eu preciso, mesmo amando muito, me distanciar. E aí eu fiz um pacto comigo. Eu falei, eu vou ser firme, eu vou ser forte, eu vou me separar dele para dar oportunidade para ele melhorar, para ele perceber que ele precisa de tratamento, que ele precisa, e tem que ser ele por ele mesmo. Porque ele fazia tudo, mas porque eu levava, né? Eu ia para a Cola Anônima e sentava lá com ele. Tipo, era eu que estava levando, não ele que estava indo, né? Ele estava indo para fazer companhia, né? Para me agradar, para ficar quieta, para parar de reclamar, entendeu? E aí eu falei, eu preciso tomar essa atitude. E engraçado que ele sempre falava para mim, eu só tô vivo por causa de você. E o dia que se você me largar, eu morro, ele falava. Uau. E aí eu tomei atitude, separei, a gente ficou na mesma casa por um tempo, e quando finalmente a gente conseguiu separar de casa, ele faleceu. Então foi meio que, tipo... Uau. E muita gente na época, eu lembro, só que Deus é tão perfeito, Zé, Deus é... E é nisso que eu falo, que de quando eu olho para trás, eu falo, nossa, porque eu lembro de eu em várias situações, eu falo, meu Deus, e assim, que eu não via saída, e eu não via saída, eu falava, o que eu vou fazer agora? Eu não tô vendo saída, ajoelhada no chão, desesperada, chorando e tentando entender, Deus, por que você está permitindo que eu passe por isso, sabe? Fico até um pouco emocionada. E aí eu falava, por que eu tô passando por isso? O que eu faço? E não via, né, não via solução, tudo mais. E eu amava demais ele. E eu não ia conseguir separar. Se ele morresse naquele dia, eu ia perder o chão. Então, eu fui me separando dele aos poucos. A gente separou de quarto, a gente separou de... a dor, né, da separação. E foi cada passo para a separação foi um luto, e eu resistindo. Ele fazia as coisas dele em relação ao álcool, e eu decidi que eu não ia mais apagar o fogo sempre, que eu ia deixar ele lidar com as consequências sozinho. Só que aquilo doía. E só que eu tinha que ver aquilo e deixar, fazer parte do processo. Era amor por ele, sim, entendeu? Sei como é. E aí eu fui separando aos poucos, e foi 1 ano de separação, né, para eu entender e para eu ir sofrendo aos poucos. E aí eu percebi que nesse 1 ano Deus me preparou para ele desencarnar, entendeu?
E aí, tanto quando ele faleceu, as pessoas iam pra mim assim, Gabriela, não se sinta culpada, você fez tudo por ele. E eu não tinha. Eu falei, não, mas eu não sinto. Né? Eu não sinto essa culpa porque eu tô tranquila. Eu fiz tudo e mais do que eu deveria ter feito. E ele sabia disso também. E aí, e várias coisinhas e situações eu percebi como Deus preparou pra gente se separar aí aos pouquinhos. Então, quando ele... Lógico, sofri, porque foi um baque atrás do outro. Mas eu tentei olhar as coisas... Deus me preparou e eu tentei olhar sempre, entendendo... E é o que eu faço diariamente hoje, entendendo o que o universo está querendo me mostrar, o que está querendo de mim, né? O que Deus está querendo de mim, o que o universo está querendo de mim, dessa situação, para eu poder melhorar. Que história linda, mulher! Nossa, que forte! Mas eu tô ainda nesse processo, é recente, né? Querendo ou não, ele faleceu em setembro de 2021, foi na pandemia, 2020? 2020, pandemia. Né? 2020. Então ainda vai fazer 3 anos que ele faleceu. E aí, nesses 3 anos, eu tô solteira, mas aconteceu tudo isso. Então, aí veio a Gabriela, quando eu me separei dele, e veio essa sede pra viver tudo que eu não vivi quando adolescente. Né? E falei, eu tenho uma amiga minha que uma vez ela falou assim pra mim, Gabriela, você é tão evoluída em todos os aspectos da sua vida, você é uma mulher tão à frente, né? E nesse quesito de relacionamento, você é uma neném, você é jurássica. Ela falou isso, você é jurássica. Você precisa evoluir, você precisa ter experiência. E o que vai te fazer evoluir é ter experiências. E eu falei, não, eu sempre nessa coisa de aprender e melhorar, né? Eu quero melhorar. Eu falei, não, então eu preciso me relacionar e melhorar e viver. E aí eu tenho vivido por aí. Tem sido uma experiência bacana. Mas agora eu já tô ficando cansada. Acho que agora eu já estou... Mas o príncipe não chegou ainda. O príncipe não chegou. Tá. Não chegou, Zé. Tá no trânsito. Tá por aí. Mas aí tem hora que eu fico, né? Falo, ai meu Deus, né? Não tenho sorte, né? E não posso ficar falando assim. Minha mãe fala, não fala isso. Nessa área eu não vim com sorte pra essa vida, não sei o quê, porque não... Mas eu acho que... Aí quando eu lembro dessas coisas todas, de como Deus sempre colocou as coisas na hora certa na minha vida, então às vezes eu falo, não, tá bom, Deus, eu vou entregar e ver a hora que você achar que eu tô preparada. E eu tenho falado, olha, mas eu tô preparada, tá? Eu tô sentindo que eu tô preparada agora. Deus, eu acho que agora eu tô preparada. Você traz a pessoa certa pra mim. Então, vai acontecer na hora certa, do jeito certo. Mas eu tô aberta pra isso, é aquilo também. Não vou ficar sentada... Esperando, né? Eu tô me permitindo conhecer. Eu tinha muita dificuldade de conhecer pessoas. De conversar. Exato, de porque poder se conectar. Eu não me encanto, e vai parecer clichê isso, mas eu não me encanto no físico, sabe? Então não adianta eu sair pra balada que eu não vou não vou ficar com ninguém, entendeu? Porque não tenho atração de olhar, bater o olho e deu atração. Eu não sei como meu ex foi assim, tipo, foi uma coisa louca. Mas eu vou me encantando com o jeito que a pessoa me trata, o olhar que ela tem pra vida. Hoje eu reparo muito como ela lida com a família, com os pais, né? E acho que tudo isso é coisa que eu fui aprendendo e por isso que agora eu acho que eu tô preparada e vou escolher melhor. Depois de quebrar muita cabeça. Mas é isso, Zé. Hoje eu tô um pouco adolescente. Se você pudesse voltar no tempo, como uma linha do tempo, para qualquer fase da sua vida, por uma razão de fazer algo diferente, e Deus te desse esse poder, Gabriela de França, você pode voltar no tempo em alguma memória para você fazer algo diferente. Para onde você voltaria? Olha, eu adorava ser criança. Amava ser, e eu sabia que era bom, Zé, e eu falava, não quero crescer. Eu tive um pouco eu sabia que era muito bom aquilo. Eu acho que a melhor fase da vida é a infância. Mas se eu pudesse voltar para mudar alguma coisa,
embora hoje eu vejo que, né, que as coisas são como são e tudo mais. Mas uma metáfora. Era uma metáfora, eu acho que seria aquele momento de sair da casa dos pais, de começar a fase adulta, né? Porque é ali que você direciona para onde você vai, sabe? Eu teria feito diferente, eu teria sido mais audaciosa, eu teria me arriscado mais, eu não teria tido tanto medo, porque eu sou muito apegada à minha família. E eu acho que eu ficava muito apoiada ali também, sabe? Ali presa. Eu teria me jogado mais, sabe? E você saiu com quantos anos? Eu saí de casa com 19 anos. 19. É. Foi morar sozinha. Fui morar sozinha. Sofri, meu Deus, como eu sofri. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Aí tinha medo de sair na rua. Aí depois quando o teatro me fez, né? Não. E as malinhas, arrastando a malinha. Aí foi quando eu falei, não, mas morria de medo, né? Saía com aquela malinha na Avenida São João de noite e falava, meu Deus, a Avenida São João ali tem o centro de São Paulo diferente. É lindo, mas, né? Principalmente à noite. À noite, diferente. Uma menina que veio do interior, você fica assustada, né? E minha mãe colocava muito medo. Imagina a moça linda, bela, maravilhosa, com a mala arrastando. A malinha aqui. Então, eu teria sido mais audaciosa, eu teria sido mais... essa firmeza que eu conquistei hoje, sabe? Eu converso, eu sei que eu tenho que falar sim. Quando eu estava lá na TV, que aparecia a oportunidade, eu falava sim, mesmo com medo, eu vou. Eu queria ter tido isso antes, sabe? Me jogado mais, viajado mais, conhecer. Hoje, quando eu encontro alguém que tem 25, 26 e começa a conversar comigo, outro dia uma menina falou, ela tem 26 anos, ela falou, eu nunca saí do Brasil. E meu sonho era sair do Brasil, não sei o quê, mas eu tô num trabalho que eu não gosto. Eu falei, meu amor, você tem 26 anos, é agora ou nunca. Então, larga esse trabalho. E falei pra ela, você não gosta do que você tá fazendo, larga. Primeiro você se prepara, faz o dinheiro, vai atrás pra você ir pra fora, escolhe o lugar, larga o trabalho e vai. Usa esse trabalho só pra te dar o chão por enquanto. E ela fez isso e ela tá ótima, falou, Gabriela, não volto mais. E foi, entendeu? Olha que lindo. E eu acho que é isso, a gente tem, acho que essa fase dos 20 aí até os 30, eu acho que a gente tem essa coisa de poder decidir o seu futuro e ainda dá pra você se arriscar mais, dá pra você... Fazer umas loucurinhas. Fazer umas loucuras. Que hoje em dia eu já fico mais, né? Sempre dá, né, Zé? A gente que coloca essa coisa da idade, talvez, como limite, né? Adoro falar isso. Mas você tá velha, hein? Ô, gente, meu Jesus amado, abençoa essa alma. Exato. Eita! Mas não vou contar pra ninguém que você tem 37 anos. Não conta, Não Zé. vou contar de jeito nenhum. Por favor. Porque eu tô bem conservada. Tá super conservada, né? Deixa eu achar jovem, que eu tô mais... adolescente, brilhante. Acabei de sair da adolescência. Falei pra você, mas eu tô com espírito de adolescente. Eu tô vivendo... eu brinco, eu tô vivendo a minha adolescência agora. Gente, mas com responsabilidade, porque eu sou responsável. Sim. Desde lá de trás, né? Desde lá de trás. Responsabilidade. Sempre fui muito. Total. Muito responsável. Metáfora. Você está vivíssima, mas uma metáfora. Se você morresse hoje, e se fosse agora, como seria teu velório, teu funeral? As pessoas próximas de você, e quem viria buscar o seu corpo aqui, e como seria toda essa passagem, onde que vai fazer o velório, onde vai se enterrar, como seria tua morte se fosse hoje? Você não vai morrer não, fica tranquilo. Não, mas sabe que é uma coisa que eu nunca tive medo de morrer? Talvez porque eu acho que eu tenho certeza que eu vou viver muito. Mas eu não tenho medo não, eu acho que... Eu acredito muito que a hora que tiver que ser, vai ser e aceito. Eu sinto muito pelas pessoas que ficam. Minha mãe, minha irmã, elas vão morrer junto. Minha mãe não vai aguentar. Acho que a mãe não vai conseguir vir buscar meu corpo, porque ela vai estar tipo, ai meu Deus, minha filha, por quê? Vai estar desesperada. Não, mas brincando, eu acho, é aquilo que eu falei no começo. Zé, eu sou muito abençoada, eu tenho muita sorte. Eu recebo carinho, afeto e amor, assim, diariamente, sabe? Eu sou muito, muito amada, assim, e acarinhada, e eu sei que eu retribuo isso também, assim, sabe? Eu gosto de... Sim. Eu olho para as pessoas. Lá na TV, por exemplo, a faxineira entra no camarim, ela é minha amiga.
E ela fala, Gabi, mas só com você, que você é povão. Ela fala, você é povão, você conversa com a gente. E elas acham que é uma coisa, né? Porque eu sou apresentadora, eu tô falando com a faxineira. E pra mim é um negócio tão... Isso veio da minha mãe é assim, meu pai também. Lá em casa a gente é assim, não tem... E a minha irmã também tem a mesma... Falam a mesma coisa pra minha irmã. Nossa, Nathalie, como você... Olha, você é simples, isso veio da minha família. E a gente não consegue entender, tipo, entendeu? Quando as pessoas acham que é sobrenatural e é tão simples. Pra mim é simples. E então, eu acho que ia ser um velório muito bonito. Assim. Eu acho que eu ia receber muito carinho. Acho que as pessoas iam contar muitas histórias engraçadas que me envolvem, que eu tenho várias histórias. Eu falo que tinha que fazer um reality da minha vida, porque é muito engraçado. A cada dia acontece uma coisa que só acontece comigo. Assim, muitas situações, histórias. Então, eu acho que ia ser... Mas eu ia querer que fosse uma coisa saudosista e gostosa. Eu gostaria que as pessoas pensassem assim, que foi uma história bonita, deixou flores por onde passou, deixou... carinho, deixou aprendizado, né? E com quem eu errei, desculpa. Aproveitando o momento. Mas eu não tenho, eu até brinco com a minha mãe, que minha mãe fala, que minha mãe, se eu morrer, você não vai, porque eu não gosto de cemitério. Não gosto. Minha mãe, então quer dizer que o dia que eu estiver no cemitério, você não vai lá me visitar. Mãe, se você fizer muita questão, eu vou, mas não é um lugar que eu gosto de ir, não vou. Eu não acredito que tá ali. Não é ali. Eu acho que a ligação é aqui, sabe? É no pensamento, é energia. E aí eu até brinco, pode doar meu corpo para tudo, para estudo, para faculdade. Não tem esse negócio, não gasta dinheiro com velório comigo, não, sabe? Tipo, com um cemitério que fica lá pagando todo mês. Eu falo, não gasta dinheiro comigo. Comprar o túmulo doa sempre. tudo, porque isso daqui, olha, pra mim não vai servir de nada, entendeu? Eu vou querer que lembrem de mim com carinho, sabe? Que rezem muito pra encontrar luz, pra eu ficar bem. Façam orações. E se você chegasse no céu e Deus perguntasse pra você, hoje, agora, Gabi, por que valeu a pena viver a vida? O que você responderia pra Deus? A vida é maravilhosa, Zé. Isso tudo aqui é tão gostoso, é tão lindo. E eu acho que é isso, a gente está aqui para melhorar, para evoluir, sabe? Eu tô o tempo todo, eu tenho essa sede, tanto que eu tenho uma coisa com o tempo, de não perder tempo. Você quer me ver chateada, se eu perdi um dia de vida, ou se eu estou um tempo... Eu não sei nem ficar parada em casa. Eu acho que se eu estou parada e eu preciso aprender, porque também é necessário ficar quietinha lá no sofá, assim, vendo televisão, sem fazer nada. Eu não sei o que é fazer isso, porque pra mim eu tô perdendo tempo de vida. Eu falo, meu Deus, eu tenho que viver. Eu não posso ficar aqui sentada vendo televisão, assim, sem fazer nada. Eu tenho que viver, entendeu? E é isso, é falar, Deus, que experiência bacana. E cada vez que a gente entende os processos, né? Todo esse desenrolar das coisas, você fala, como ele foi como ele é, né? Um engenheiro perfeito. Como ele articula as coisas, né? De uma forma tão perfeita, como tudo tem explicação. Que às vezes a gente fica, né? Por que isso acontece? E aí você vai entender, você vai buscar conhecimento, você entende que tudo tem um porquê, tá tudo no lugar certo, na hora certa. Mesmo os desastres, as coisas ruins, né? Ela tem um propósito. Né? Você olha para a pandemia que a gente viveu agora, Uau. Né? Teve um propósito, tem um porquê coletivo e individual também, né? Então, eu acho que é uma experiência incrível, que é uma escola melhor do que essa, que te dá tantas oportunidades, que te dá o livre-arbítrio para você escolher, né? E você ter... Né? Quando a gente tem essa consciência de que a gente tem o domínio na sua vida, que está tudo na sua mão, né? Que nisso Deus é perfeito, né? Está na sua mão. Então, relaxa, faça as boas escolhas e entrega, porque vai dar tudo certo. Uau. Mas é difícil, né? Falar é fácil. Tem dia que bate os desesperos, meu Deus. E agora? Para onde eu vou? O que vai acontecer? Que medo. O dinheiro não vai dar. Como é que eu vou pagar? Não, mas calma, vai dar tudo certo. E nessa metáfora de transição, lembrando que é uma metáfora, lembra de um caixão, lembra de 6 alças. E lembra de 6 pessoas que tem que pegar a alça do caixão para dar o adeus final, no túmulo. Se isso fosse hoje à noite, amanhã cedo, quem que você acha que
pegaria na alça do seu caixão para levar para Deus final? Eu queria que minha mãe e minha irmã, mas a minha mãe acho que ela não ia estar em condições, como eu disse. Mas acho que a minha mãe... Mas nessa metáfora ela vai estar forte. Ela vai estar forte, Vai. né? Tua mãe e tua irmã. E minha mãe é forte. Minha mãe é uma mulher incrível. Tô vendo. Nossa, minha mãe é maravilhosa. Eu falo que ela é ET. É igual você, né? Que a gente fala que você é um ET. Todo mundo no curso fala que você é um ET, né? Porque não dorme, faz 300 coisas ao mesmo tempo, tá sempre bem. É um ET, tá sempre bem vestido, né? Porque isso demanda tempo, né? Demanda tempo. Mas, enfim, minha mãe, minha irmã, meu pai, acho que mesmo com gordinho ali, mas com dificuldade de andar, ia estar ali firme. Ia ter uma disputa, eu acho, de pessoas. Acho que a minha amiga, a Ju, que é uma amiga de infância, ia estar. A Lali ia estar também, minha amiga. Ai, muita gente especial. Faltou. É que tem tanta gente brigando pra estar segurando meu caixão. Eu tenho medo de falar, depois vão brigar comigo. Pô, você não me colocou lá pra segurar seu caixão, Gabriela? Fiquei chateada. Deixa eu ver, a Lali, a Ju ia estar. E... a Cel também, uma amiga querida, ia estar. Cel. São amigas queridas, assim. E os pretendentes? Gente. Não tem pretendentes, O negócio tá... Olha. Tô te falando, lança o Cupido aí, pra mim, não tem. Ô, gente, o enquete do Cupido aqui, meu irmão. Olha a história dessa mulher maravilhosa, né? Eita, eu acho que o direct dessa mulher vai bombar depois desse Pode Zé, viu? Olha, depois eu te conto. Manda aí no direct do Pode Zé aqui, ó, pra Gabi, que só Jesus na causa, hein? Ai, Zé, será? Vamos ver, vou te falar depois. Ai. No momento não tem pretendentes, eu acho que, não sei se é minha rotina, eu tenho uma rotina bem maluca, né? Então, né, todo mundo consegue acompanhar, tenho tido poucas oportunidades de conhecer pessoas, porque né, eu trabalho de noite, de madrugada. No programa. No programa, faço programa de madrugada. Faz programa de madrugada, é bem interessante isso. Então é difícil de eu conhecer pessoas ali, entendeu? Leitura dinâmica. Leitura dinâmica. Talvez tenha que me modernizar, que isso é uma coisa que muita gente acha que eu não sou muito moderna, muito tecnológica. É o telefone? Eu tô falando, eu tenho um espírito entendi. velho aqui. Não sou muito de entrar nesses aplicativos de relacionamento, acho tudo muito estranho. Mas talvez seja a saída. Vai conversando. Eu não tenho muito saco de conversar ali no... Eu não gosto nem de conversar no WhatsApp, gente. Imagina ficar ali... Pode gravar. Oi, sou comunicador, eu gosto de falar. Eu gosto de falar, gente. Eu gosto que me liga. Pega o telefone e liga. Aí eu respondo e falo. Agora ficar no WhatsApp ali, não gosto, não. É uma comunicadora falante, né? Eu sou de falar, E agora, assim, quando é uma coisa que... eu tenho uma coisa para te contar. Conta. E aí, como eu tenho dificuldade de expressar os meus sentimentos, escrevendo eu me expresso melhor, entendeu? Aí é textão! Aí é textão, assim, grande pra curtir, olha isso, gente. Aí eu me expresso melhor. Se assim. travou, vai na escrita. Que eu travo. Quando é pra falar de sentimento, relacionamento, eu travo. Que é essa é a Gabriela que ainda não evoluiu tanto e tá aprendendo, né? Se você pudesse fazer um pedido pro universo, para Deus, por alguma razão, e Deus te concedesse esse pedido, que pedido seria esse? Ai, Zé, que eu tô precisando de tanta coisa. Ai, mas acho que era manter minha fé forte, porque eu acho que se eu acreditar que, se minha fé estiver inabalável, sabe eu admiro tanto, quando você vê essas pessoas de sucesso que alcançaram, você pode ver, todas elas tinham certeza de onde elas queriam estar e de onde elas estavam indo, sabe? E eu admiro isso. Porque eu sei que é importante ter essa força, ter essa... Eu mesma, quando criança, sem perceber, eu estava cocriando o que eu vivo hoje, né? Eu queria trabalhar em televisão e eu cocriava. Só que foi uma coisa muito de forma ingênua. Quando eu vejo essas pessoas determinadas
firmes, né? É fé isso. É você acreditar no invisível, é você acreditar no que ainda não aconteceu. Então, acho que se Deus me der essa fé inabalável, essa certeza de que tudo que eu quero vai acontecer, para mim já vou conquistar tudo, né? Porque se você acreditar, você consegue, você chega, né? Mas tem que ser essa fé que você sente, né? Igual o perdão, o sentimento. Isso. É você falar, acreditar e sentir. Porque sempre tem aquela pontinha, ai, mas né, não vou conseguir, ai, e se não der certo, e se... É isso. Porque eu quero o que eu falo para todo mundo, acho que todo mundo busca, né? Ser feliz, né? Que é o que importa. Que é o que importa. Então, independente do que eu estiver fazendo, eu tenho que estar feliz, sabe? Meu trabalho tem que me proporcionar felicidade, senão eu abandono. Não é para mim e hoje o que eu faço não é. Talvez eu estaria muito melhor financeiramente se eu tivesse feito outras opções. Mas essa você ama. E não me trouxesse felicidade, não fosse o que eu amava, com certeza estaria muito melhor. Mas eu faço o que eu amo e isso para mim não tem preço. Então, vale mais estar feliz, entendeu? Claro que a felicidade, só estar feliz não vai pagar minhas contas, não vai... né? A gente fala muito disso no curso, né? O amor é lindo. O amor é lindo, mas não... O céu é azul, mas sem dinheiro a gente morre de fome. Morre de fome. Então é isso, né? Acho que esse é o barato da vida, né? O equilíbrio de tudo, né? Eu descobri da forma mais dolorosa de que só amor não basta, né? E eu achava, quando eu comecei meu relacionamento, eu falava... Imagina, tem diferença de idade, ele já tem filhos, tem problema com bebida, é um cara totalmente bagunçado, maluco, né? Ah, mas a gente se ama, o amor basta. E não basta. Precisa ter outras coisas também. Assim como só o dinheiro também não é suficiente, né? Eu vejo muita gente que tem tudo, né, financeiramente, gente que até convive comigo, e eu vejo que tem que é vazio, que acorda de manhã sem ter aquela, né, um propósito, uma coisa que move. Porque eu acho que é isso, a gente tem que ter um motivo para acordar todo dia, né? Tem que ter alguma coisa te cutucando ali para te mover. Senão perde graça. Se Deus pedisse para você deixar uma mensagem para o mundo, onde essa mensagem seria traduzida em todas as línguas e passada em todos os canais de televisão, de rádio, jornal, telejornal do mundo inteiro, sobre a vida. Assim, Gabi, uma mensagem para o mundo sobre a vida que será traduzido para todos os planetas e países. Qual é a mensagem que você deixaria para a Terra hoje? Ai, Zé, como você faz pergunta difícil. Olha, eu sou muito melhor para entrevista. Não, mas tem muitas mensagens, mas eu acho... Tem uma frase que eu adoro muito, que é do Pequeno Príncipe, que fala que o essencial é invisível aos olhos, né? E assim, eu quero, tá, universo, eu quero bonanças, eu quero prosperidade, eu quero muitos bens multiplicados, eu gosto, mas o essencial é invisível mesmo. E é dar valor para as coisas certas, dar o valor certo para as coisas, né? Então, o dinheiro tem o seu valor, as relações têm, né, a amizade tem o seu valor, a família tem o seu valor. E aí você tem que encontrar a harmonia disso tudo, né? Porque acho que é isso, para viver bem. Que lindo. Eu acho que é, mas tem tanta coisa, né, que nos guia, que eu acho que é bom a gente para viver melhor e usufruir melhor a vida. Mas eu acho isso, a gente tem que aproveitar essa experiência, né? Eu vejo às vezes alguém desperdiçando, igual quando eu vejo alguém com depressão, né? Uau. Eu acho que não tem doença mais triste do que depressão. Porque o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Meu tempo é valiosíssimo, porque esse minuto que a gente está aqui não vai voltar nunca mais na história do universo. Tipo, a preciosidade desse momento. Eu não posso desperdiçar esse instante, né? E a pessoa, quando ela está ali com depressão, a vida está passando e ela está ali afundada, né? Deixando de viver. Eu fico muito triste, eu fico desesperada para tentar tirar dali. Não, vem viver, porque você está perdendo tempo, não perde esse tempo aí. Eu sei que é fisiológico, é químico,
Mas eu até converso muito com as pessoas ao meu redor. A nossa mente, ela é poderosíssima. Percebeu que a mente está começando a te levar ali para um... E eu observo isso em mim também, porque assim, muita gente fala pra mim, você está sempre feliz, está sempre alegre. Não, eu tenho meus momentos de solitude, e que eu acho que é importante, eu gosto até de uns momentos sozinho, eu gosto, às vezes, de curtir até minha tristeza. Tem uns momentos de tristeza profunda, assim, sabe? E que Você é normal. E que é meu comigo mesmo e aceito. Quando isso prolonga muito tempo, quando eu perco aquela, sabe, falou, tô angustiada, eu já começo a ficar atenta, porque para não afundar. Então, a gente tem que se observar, e por isso que é importante o autoconhecimento, né, Zé? Se conhecer e conversar, e seja através de terapia, seja através, sei lá, de dança, seja conversando. Cursos do IBC. Fazendo cursos do IBC, que são, gente, são transformadores. Né? Por falar nisso, qual a tua grande experiência, aprendizado, quando você lembra do IBC? O que você pode falar sobre esse processo, essa vivência que você teve? Ai, foram muitos, né? Porque você mergulha lá dentro. Inclusive, você tem que estar preparado, porque dói também, né? E aí o que a gente está falando, e a gente evolui com a dor, né? Essa coisa da dualidade, que a gente precisa da sombra, da luz, né? Precisa de tudo. Mas eu acho que entender, eu acho que foi essa questão do meu pai. De entender que eu preciso, da importância das raízes, né? Para perceber como isso tem impacto e como isso se reflete nas minhas relações, na minha vida financeira, em vários momentos ali da minha vida. A vontade que a gente tem é de ter a bagagem que a gente tem hoje, sendo jovem, né? Eu queria ter resolvido essas coisas quando criança, que eu teria poupado muita coisa, eu teria olhado a vida de outro jeito, eu teria dado valor para coisas diferentes, enfim, teria me amado mais. Mas também cada um tem o seu processo, tem a sua história, e respeitar isso, né? Eu acho que foi isso no curso, eu entendi, acho que isso foi uma virada de chave que eu estou trabalhando. Tem que ir lá fazer mais curso. Tem que fazer mais curso. Vai ser mais um mergulho. Mas e essa coisa também de administrar o tempo, né? Que eu acho que é importante, de você dar prioridade para, né? Hoje em dia, quando eu sou danada para ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, é quando eu vejo, meu Deus, e agora? E como eu não falo não, eu falo sim para todo mundo, aí não, então o que é prioridade aqui, né? Então, você vou deixar aqui, não posso, não, a prioridade é isso. Então, são várias coisas que têm impacto no seu dia a dia, né? Se tem impacto no seu dia a dia, tem impacto na sua vida. Então, para mim, foi excelente, foi fundamental. Conhecer a sua história, honrar a sua história, honrar seus pais. Acho que isso. Honrar e respeitar a nossa história. Exato. Contando uma nova versão de tudo isso. Isso. É o maior poder do ser humano. E honrar e respeitar nossos pais é o primeiro passo para honrar e respeitar a nós mesmos. Isso é lindo, Zé. E você vê, a minha história eu posso contar, eu já contei ela várias vezes e com vários sentimentos, em vários momentos eu não conseguia nem contar tudo isso, né? Falar do meu pai, da minha experiência com meu ex-marido, que foi muito dolorida. Eu não conseguia nem falar. Se eu falasse, já doía, eu já sofria, eu já chorava. E aquilo eu ficava mal, né, por dias, quando eu me cutucava nessa área. Hoje eu consigo falar porque mudou esse olhar, porque honra a minha história. Eu sei que foi isso que me fez chegar até aqui e ser quem eu sou hoje, né? Me fortaleceu muito. Então, hoje eu conto a minha história com outro olhar, né? Querida, com honra. Quero te agradecer. Ai, que história linda, maravilhosa. Meu Deus do céu. Eu falo muito, eu fiquei preocupada de ser enxuta. Foi ótimo, pra não foi ótimo. ficar falando muito aqui. Foi ótimo. Ai, gratidão por você estar aqui, de compartilhar a tua história, de levar essa mensagem para o mundo linda, né? E dizer que eu te admiro, te honro, te vejo. E que bom que você também faz parte da nossa história, da história do IBC. E lembra que a gente sempre está te esperando de novo, de novo e de novo. Ai, Zé, eu que agradeço de coração. Uma honra para mim estar aqui. Te agradeço de estar aqui, agradeço pela experiência que eu tive no IBC. E é isso, né? Você tem que voltar
olhar para sua história. Eu acho que você muda vidas e seu propósito é lindo aqui. É muito lindo o seu propósito aqui na Terra, né? Tendo impacto na vida de tantas pessoas. Então, parabéns e obrigada. Em nome de todas as pessoas que se sentem melhores e que encontraram, né, uma versão melhor de si mesmo, em nome delas eu te agradeço, de verdade. Gratidão. Agora é a hora do abraço. Abraço, que é bom, né? Uma delícia bate-papo. E me chama sempre, que eu vou sempre falar sim pra você, viu? Tô aprendendo a falar não, mas pra você eu falo sim sempre.